E aí? Agora vai dar certo? Agora vai dar certo. Oi, Drica já tá aqui. Drica, fui mandar o link, a live caiu. Voltei. Cadê a doutora Yasmin? Pelo amor de Deus. Alguém avisa a doutora Yasmin que eu voltei. Cadê? Me contem, meus amores. Manda o aviãozinho, manda para quem vocês quiserem. Quem tem dúvida? Ah, Yasmin chegou. Vamos, meu amor lindo, vamos entrar. Vamos convidar a doutora maravilhosa. Entre, doutora Yasmin. Venha! Olá, boa E noite. aí? Seja bem-vinda. Vamos que vamos. Hoje vai pegar fogo. Vai mesmo, fogo no parquinho. Gente, eu vou apresentar a doutora Yasmin. Para quem ainda não conhece, acho difícil, né? Que ela é toda Ó, doutor estouradinha. Fabiano, bem-vindo. Desculpa. Doutora Yasmin Penalva, ginecologista em Aracaju, Sergipe, logo ali, vizinha nossa, maravilhosa. Então temos hoje, a gente juntou uma galerinha Aracaju, Salvador, para vir aqui. E o mundo, né? Porque hoje a gente, o alcance é só chegar, ter um É sinal. global. Vamos que vamos, falar um pouco sobre emagrecimento, né, doutora Yasmin? Isso mesmo. Obrigada pelo convite, doutora Milena, que é nutróloga aí em Salvador. Faz a diferença na vida de muita gente, muitas mulheres e muitos homens também, desenvolvendo aí uma consciência para mudança do estilo de vida, comportamento, que isso também influencia no processo de emagrecimento, né? Pois é, hoje a gente vai falar o que é que verdadeiramente influencia, não é verdade? Porque o povo tá só preocupado com o quê? Me conte. Hoje a gente movimentou um pouquinho o grupo. E aí, quais eram as respostas? Hoje a gente vai trazer as respostas dos grupos, porque a gente quer uma live interativa. A gente quer que todo mundo que entre aqui saia com alguma coisa nova para colocar em prática amanhã para destravar essa balança. Combinado? Combinadíssimo. Estamos ansiosas. Então vamos, a gente podia colocar, as pessoas podem começar a mandar as perguntas. Eu vou trazer as respostas da enquete do grupo para a gente logo começar a falar. E aí? O que é que verdadeiramente está travando o seu emagrecimento? Você aí que está atrás da telinha, você aí que está como seguidora, que está aqui na live, podem começar a escrever. Porque o grande tema hoje, o que a gente quer trazer e desmistificar é que, segunda que vem, você não precisa de mais uma dieta nova, entrar numa nova academia. Não adianta. Se fosse só isso, a gente já sabe que estaríamos todas magras. E não é o que a gente tem visto. Então, aí, finalmente, o que é que trava esse tal do emagrecimento? Vamos botar fogo no parquinho. Oh, já tem uma xará aí elogiando. É, sim, Que Yasmin. linda. Olha só, Yasmin, eu vou trazer aqui duas respostas que as seguidoras colocaram. O pessoal lá no grupo que a gente começou a movimentar. Qual é sua maior dificuldade? Eu botei 4 opções. Sabe o que foi que venceu? Emagreço e volto a engordar. Então, Hum, dentro das dificuldades maiores é a velha história do rebote, do reganho de peso. E aí, como é que a gente vai começar a desmistificar isso? O que é que a gente vai trazer para vocês, para a gente começar a desmistificar? E aí, Yasmin, o que é que você me diz para uma paciente que chega para você e senta na sua frente e diz: doutora, meu grande problema é que eu até emagreço, mas logo depois eu engordo tudo de novo. Aí a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, o tempo desse emagrecimento, que muitas vezes é por um período curto, é feito de forma indiscriminada, sem prestar atenção em algo muito precioso no nosso corpo. Quem adivinha, quem acha, quem imagina o que é que é? Que é preciosíssimo no processo de emagrecimento. Responde aí na enquete, no chat.
A gente podia ter botado uns brindes, né? Quem É. responder certo. Então, o efeito rebote ele acontece muito por causa da perda de massa magra durante o processo de emagrecimento. Independente de qual seja o método que você tem usado, seja por dieta restritiva ou por exercício físico, ou se você tomou algum medicamento que te ajudou a emagrecer, se isso é feito de uma maneira muito abrupta, é normal que haja uma perda de massa magra. Mas hoje, quando a gente tem o conhecimento de todas as ferramentas para o processo de emagrecimento, a gente sabe que é importantíssimo proteger essa massa magra e utilizar as ferramentas corretas no momento correto, para que esse processo de emagrecimento não possa ir junto, né? A massa magra não vá junto, caindo o metabolismo dessa pessoa e contribuindo para que assim que ela pare de fazer as estratégias de restrição calórica ou de exercício físico, volte a engordar assim que passa na frente da Baiana do Acarajé. Quanto mais músculo se perde, mais difícil manter o resultado. Isso E a olha gente só também vê. como o nosso corpo ele é sabotador. Ele, infelizmente, não quer que o nosso corpo emagreça. Ele vê isso como uma forma de ameaça. E aí, para cada quilo de peso que a gente perde, a gente aumenta a nossa fome. Olha só que loucura. Pois é, e ele gravou qual foi o seu maior peso, acreditem. A vida não é justa, o processo de emagrecimento não é justo. Ele grava o seu maior peso e ele tem uma tendência a te trazer de volta para esse maior peso. Por isso que a gente tem que ir com as estratégias, a gente tem que completar o processo, mantendo a massa magra, fazendo tudo direitinho, melhorando esse metabolismo, melhorando, olhando tudo que pode estar ali, boicotando para que esse metabolismo caia, mantendo, fazendo sim. Então, para manter o músculo, Yasmin, vamos ser direto ao ponto, musculação. Treino de força, treino resistido, variando os grupos musculares e aumentando a carga. Eu sempre digo para meus pacientes, treine caprichado 4 vezes na semana. E aí é muito improvável que você tenha uma perda de massa. Eu não tenho, vou ser honesta com vocês, eu não tenho paciente que perde massa magra. Porque se não compactua com a gente, vamos fazer, tem combinado que não dá para você abrir mão. Então é obrigado a treinar. O paciente que não quer treinar, ele não está pronto para começar um processo de emagrecimento saudável. Vai dar errado. E aí é Vai melhor nem acontecer o quê? Vai começar. acontecer o famoso rebote. Acontece rebote naquela pessoa que não se prepara metabolicamente para estar magro, né? Outra coisa muito importante, Milena, dentro de uma das enquetes que você fez, uma delas era sobre é, qual foi sua Peraí maior que eu leio aqui. dificuldade? Peraí Oi? que eu leio. Eu leio a Ah, as enquete. pessoas falaram: Ah, eu faço de tudo, doutora, tudo certo, mas não consigo emagrecer. E aqui eu pergunto para vocês: o que é que vocês consideram certo? O que é certo para vocês? Falem aí para mim no chat o que é que vocês consideram que é certo para emagrecer. Enquanto elas começam a colocar, eu vou trazer aqui, porque a gente traz a polêmica e diz assim, né? Não basta dieta e atividade física. Mas a gente já começou falando da atividade física. Então, a dieta e a atividade física são fundamentais. E a dieta, pronto, a gente já falou qual é a atividade física. Tem que fazer musculação, a quantidade, não dá para ser só pilates, não dá para ser uma zumba, tem que ter musculação. A verdade é essa. A dieta também é necessária, óbvio, que eu preciso de um gap calórico. Eu preciso gastar mais do que eu como. Então eu preciso fazer uma dieta, mas é uma dieta restritiva. É uma dieta onde eu não vou comer quase nada, quer dizer, eu tô aqui de repente usando a tal da canetinha, não como nada porque eu não tô com fome, na hora que eu como eu vou ali como um miojo. Por favor, não dá para ficar só à mercê dos prazeres. Ah, na hora que eu tô com fome, eu vou ali como uma coxinha ou eu como uma maçã. Você vai perder músculo, você não vai ter um emagrecimento efetivo e saudável e o risco de você desenvolver uma sarcopenia, que é outra doença, que é você perder, ter baixa massa magra, baixa composição
de massa magra no seu corpo e o risco grande de você rebotar. Então, apesar da gente estar aqui criticando e dizendo não é só dieta e atividade física, não é só, mas óbvio que a gente precisa de dieta e atividade física. Mas não é só isso, porque a gente conhece muita gente que está fazendo dieta e atividade física, muitas vezes o errado, como a gente citou aqui, uma dieta muito restritiva, uma dieta errada, e aí não consegue o resultado que se espera. Mas fora isso, vamos aqui movimentar. Alguém escreveu alguma coisa? Se ninguém escreveu, o povo tá tímido. Vou pedir só 5 minutinhos aqui, ou 5 segundos para pegar aqui o carregador, rapidinho. Vá. E eu vou já levando aqui. Sabe uma coisa que todo mundo, aí eu vou agora bater aqui numa coisa que o povo não leva muito em consideração. Que acha que é besteira, que acha que não tem nada demais, mas a gente pode começar a falar, o que é que você acha? Que tal a gente falar do famoso sono? O Isso mesmo. sono, O pilar número 1 da longevidade é o sono, né? Eu costumo falar, né, para as minhas pacientes que eu gosto de botar todo mundo para dormir. Mas por quê? Muitas doenças elas começam a partir de noites mal dormidas. Quem não dorme direito começa a acumular toxinas, danos ao longo do dia que não são reparados e vão se acumular, causando danos ao cérebro, prejudicando o funcionamento da sua tireoide, do seu metabolismo, aumentando a resistência insulínica. Então você tem mais chance de desenvolver hipertensão, diabetes, resistência insulínica, dificuldade para para perder peso, aumento de gordura. Olha quanta coisa o muita sono coisa. de má qualidade pode causar numa pessoa. E aí, Milena, a Muita gente entra coisa. aquela polêmica, né? Ai, doutora, mas eu não sou uma pessoa diurna, eu sou uma pessoa noturna. O que é que você me diz sobre isso? Eu digo que vamos fazer o que tem que ser feito. Eu também era uma pessoa noturna. Eu gosto de produzir à noite. A gente que é médica, que estuda muito, a gente produz, a gente rende. Eu ouço muito isso, né? Doutora, mas a casa, na hora que a casa vai dormir, eu vou fazer minhas coisas. A tal da Principalmente internet, quem é mãe, né? Que tem ali, que pois dá atenção, tem assim que. muitos afazeres. Mas, como tudo, faz parte da escolha, da consciência, do nível de consciência. Já entendi que eu preciso dormir. Não é balela, não é conversa fiada. É no sono que a gente repara todos os órgãos da gente. Seu corpo, gente, se você, eu costumo dizer, eu ia fazer até um post fazendo uma brincadeira e dizendo, depois dos 40, parece que seu corpo faz ali um congresso e que diz assim, vamos se ver livre dessa pessoa aqui, tá ficando velha. A primeira coisa que ele faz é bagunçar seu sono. E aí não tem jeito. Porque você, daqui a pouco, é um fígado que tá ficando com esteatose, é uma insulina que já não se regula mais, é uma placa de ateroma no coração. Então você, sem dormir, você não consegue regenerar, recuperar, fazer a limpeza necessária. E aí não tem jeito. É ladeira abaixo. É você estar contribuindo para piorar a sua qualidade de vida. Então a gente precisa, e vamos ser bem objetivos, então, o que é que precisa fazer? Precisa estar na cama, dormindo antes das 23, antes, para a gente não perder o pico de um hormônio essencial, que é o GH, que vai regular milhões de outras funções, e permanecer dormindo sem levantar nem para fazer xixi por 6 horas e meia a 7 horas pelo menos. E como é Pronto. que essas mulheres vão conseguir fazer isso, doutora Milena? Minha filha, fazendo, regulando tudo. Primeiro tem que ter a vontade. Você tem que se despedir do celular pelo menos 1 hora antes. Você precisa começar a baixar as luzes da casa. Você pode tomar um banho morno, tem a higiene do sono, como a gente chama. Um banhozinho morno, tem um chazinho. Ó, quem quiser depois pede lá que eu vou mandar o chazinho, um chá, acreditem, um chá de alface. Pega uma folha enorme de alface, bota em infusão. Aquilo dá um soninho que é uma delícia. Eu Mas não sabia. existem. Ó, aqui a gente vai aprender. Eu tenho certeza que eu vou aprender um bocado de coisa com você. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa, sim, utilizar. Às vezes é um magnésio, às vezes é uma L-teanina. Aquela pessoa que tá com uma cabeça, pensamentos acelerados, a gente pode usar um mulungu. A gente tem isso, gente, até
na Olha, a como Netinha falou aqui, foi eu a não durmo quase nada. O que fazer, mesmo com medicação? Netinha, é, algumas coisas precisam ser investigadas, né? Primeiro, a sua idade, se de repente você já está com alguma desregulação hormonal da perimenopausa, que é o período antes da menopausa. Esses hormônios, eles vão impactar na qualidade do seu sono. Então, muitas vezes, quando a gente faz a reposição hormonal, a gente também melhora a qualidade do sono com melhora progesterona, muito. com testosterona. Além disso, olhar se você não está utilizando estimulantes à noite, por exemplo, café, estimulantes como energéticos ou mesmo chás Sim, que sejam mais estimulantes, canela, mate, enfim. Então você tem que programar o seu corpo e a sua mente para o momento da noite, para ele entender que é a hora de dormir. Mas não adianta a gente simplesmente se estimular a noite inteira e achar que às 23 horas vai apertar um botão e esse botão vai fazer você apagar. Isso não vai acontecer. Então, precisa investigar as suas deficiências nutricionais que podem estar contribuindo para isso, como, por exemplo, o magnésio, as deficiências hormonais e ver como é que está o seu estilo de vida. Que horas você treina, que horas você toma café, café mesmo, né? Se você tá, o que é que você consome de produto à noite, de televisão, de Instagram, de de celular, luz de azul. trabalho, tudo isso precisa ser observado para que você possa ir aos poucos desmamando a medicação e conseguindo dormir de uma forma mais natural, mais normal, né? Isso. Eu estou anotando aqui para a gente falar de vários tópicos. Então, a gente já falou de sono, a gente falou de dieta, a gente falou de atividade física, além da musculação, eu gosto muito do HIIT, que é o Olha treino aí. intervalado de alta Só dar uma intensidade. paradinha aqui que Savana deu depoimento dela, que depois da regulação hormonal ela dorme muito bem. 9 horas ela já está caindo na cama. Foi uma grande vitória, hein? Que delícia, né? Que tem uma vontade da paciente, aumenta o nível de consciência, vem uma médica, dá uma explicação, você junta a informação com A a vontade vontade da de. paciente de dar certo, com a submissão de dizer assim, eu vou me submeter ao que ela está dizendo e ver o resultado, gente. Isso daí é tudo de maravilha, né? Quando você tem uma paciente que segue, isso daí É, é tudo que a gente quer, o resultado vem. isso mesmo. Então vamos agora, o que é que a gente vai falar? Ah, Da tem uma tireoide. pergunta exatamente engraçada. A gente está bem conectada. Uma Eu paciente tenho, eu tenho uma perguntou, pergunta para fazer, doutora Milena. fale, meu amor. Existe mesmo metabolismo lento ou é a maior mentira que os brasileiros contam por aí? Você gosta, né? Você gosta. Eu vou falar, já que a gente falou em metabolismo, e eu gosto de dizer que o grande regente da orquestra do metabolismo é a tireoide, você falou perfeito na hora certa. Se a tireoide estiver desregulada, vou te dizer, preguiçosa. Às vezes, os estudos mostram hoje que muitas vezes é uma dieta muito inflamatória, inflama a tireoide e a bichinha fica lá sem conseguir responder. Então, os hormônios não são produzidos da forma adequada. Você vai ter alteração laboratorial, você vai ter alteração de ultrassom, você pode desenvolver uma tireoidite de Hashimoto e seu corpo todo vai ficar mais lento. Você se sente mais sonolenta. Você acha que você está ganhando. Acha não, está realmente ganhando peso. Não são os 20 quilos que aquela pessoa diz assim, ah, ainda tenho 20 quilos a mais por causa da minha tireoide. Não é exatamente assim. Não só por causa dela, né? Mas Pois é, provavelmente por vários mas que ela fatores que vão. contribui, contribui. A gente precisa, senão a gente começa a remar contra a maré. A tireoide, como uma perguntou, se eu não regular minha tireoide, eu consigo emagrecer? Você até consegue. Mas qual é a proposta da gente? Eu quero devolver a saúde, a disposição, a energia, a vitalidade, o amor próprio para essa mulher. Eu quero que ela se olhe no espelho e diga: vixe, essa sou eu. Se E outra coisa, reconheça. Milena, se não toda aquela investida que essa paciente está fazendo realmente não vai surtir muito efeito. Se ela não, se o médico que está acompanhando ela não olhou para a tireoide para poder fazer o ajuste necessário, então
tudo aquilo que ela estava fazendo de atividade física, de exercício, de sono, se esforçando para seguir tudo bem Tudo direitinho, jogado vai fora. sentir que não vai dizer, doutora, eu não sei o que acontece, eu faço tudo direito e não consigo emagrecer. Olha as Olha só, respostas aí. Olha uma das muitas coisas que respostas a gente aí. precisa olhar. Às vezes você está fazendo a dieta certa, a atividade física correta, está se acabando. Conheço gente que está indo de manhã para fazer o cardio, de noite para fazer a musculação. Doutora, o ponteiro da balança não muda. Cadê sua tireoide? É uma das coisas que a gente precisa ver. Então, tireoide é fundamental. Precisa sim fazer minimamente, você tem que ter seu TSH. A gente precisa começar entendendo como é que tá aí essa tireoide. Vamos pro próximo? O que é que você me diz? Eita, que agora a gente é prato cheio. A reposição hormonal. Seja ela climatério. Vamos falar o que é climatério, doutora Yasmin Penalva, e o que é menopausa. Como é que eu sei se eu tô em um ou em outro? Pois, Aí a para as gente mulheres que estão aqui, os homens também, né? A menopausa é a sua última menstruação. Porém, esse diagnóstico só pode ser dado 12 meses depois da ausência do sangramento. Então, antes disso, antes de você realmente ter a sua última menstruação, que é a falência total do seu ovário, você vai passar por um período em torno de 8 anos na perimenopausa ou no climatério, que é quando o ovário começa a pifar, não vai funcionar direito, vai ser aquela montanha-russa de hormônios, de emoções que começam a deixar a mulher doida, não se reconhecer, ficar fora de si, não conseguir nem raciocinar pela própria vida. Então, a perimenopausa, o climatério, eu julgo que é um dos momentos mais difíceis da mulher mais difíceis. e é desde já, desde esse momento, que a gente deve sim fazer o tratamento para evitar. Imagina, você vai fazer a manutenção do seu carro quando ele começar já ali nos primeiros defeitos, ou você vai esperar ele parar de funcionar, não conseguir nem mais ligar o carro para tentar restaurar ele? Qual é a chance de você restaurar esse carro no começo e depois, quando ele já está decretado ali, óbito desse carro? Não é isso? Eu amei. Então, olha só, eu vou aproveitar aqui que Nai fez uma pergunta maravilhosa na hora certa. Olha como as coisas se somam e a gente volta de novo a dizer, não é só dieta e atividade física. A gente começou agora, Yasmin está pontuando aí muito bem o que é o climatério, a perimenopausa, a transição menopausal, efetivamente menopausa. E vocês sabiam, porque Nai perguntou aqui, e a resistência insulínica? Fale um pouco. Tudo se casa, gente. Vocês sabiam que a mulher, quando entra na menopausa, tende a desenvolver por si só. Ó, não mudei nada, doutora. Tô comendo igual, malhando igual. Meu corpo foi esse a vida inteira. Do nada não, né? Com a menopausa, que já é muita coisa, o corpo começa a desenvolver uma síndrome metabólica. Por quê? O estradiol que foi embora na menopausa, falência ovariana, ele é o maior receptor, sensibilizador do receptor da insulina. Então, olha a resistência insulínica aí. A mulher começa a desenvolver, pisei na menopausa, começo a desenvolver uma resistência à insulina naturalmente. Eu não precisei fazer nada. O homem vai desenvolver se ele comer, começar a tomar cerveja, comer churrasco, comer torresmo. A mulher pode estar ali, doutora, estou comendo minha salada, fazendo minha dieta, indo para academia todo dia e minha glicemia começou a alterar, minha insulina está aumentando. Então, é assim, gente. Não é feio nem bonito, não é bom nem mal. É assim. A gente precisa tratar. Por isso que a gente diz a diferença de quem se trata e a diferença de quem não trata. Então, por isso que a gente convida as mulheres. Por quê? A gente precisa ter muito critério, hein, Yasmin? Eu sofro quando eu vejo uma paciente que já chega para mim muito depois da janela de oportunidade, muito depois, que às vezes a gente não pode entrar com hormônio, e essa mulher perdeu uma grande chance. Perdeu uma grande chance de preservar o osso dela, o músculo, perdeu uma grande chance de preservar o metabolismo dela, tá com colesterol alto, a glicemia alta, tudo. Outro dia eu atendi uma paciente online que me disse com 53 anos, doutora, eu não tratei não fiz reposição, tem 5 anos que eu tô na menopausa, mas eu não sinto nada. Eu só, minhas articulações, não consegue malhar. Tava tomando antidepressivo. Gente, é porque a gente não liga. Eu digo que é o nome e a pessoa.
Ela me descreveu todos os sintomas. O estradiol é o maior lubrificante das articulações. Do E corpo ela, todo, né, do inclusive. corpo inteiro, dos vasos, para dar Olhos, maleabilidade. mucosa, oral, vaginal. Menina, mas ela falava, eu tô cheia de dores na fisioterapia, com indicação de artroplastia, com um bocado de coisa, mas ela achava que ela não tinha indicação nenhuma, porque as mulheres só relacionam ao Fogacho. fogacho. Isso Pronto, mesmo. eu não tenho namorado, não tô preocupada, ela me dizendo, né? Não tô preocupada se vou ter vida sexual ou não, se vou transar ou não. Então, pronto, pra mim tá de boa. Gente, eu costumo dizer que falta de sexo não mata. Mas falta de estradiol te levando a ter diabetes, pressão alta, aumentando seu risco vascular, isso sim mata. A preocupação não é o fogacho por si só. O calorão é muito desconfortável e está diretamente proporcional. Ele, quanto mais fogacho, mais risco de demência e maior risco de osteopenia e osteoporose. Mas, Outra coisa, Milena, doutora Milena, em relação à resistência insulínica pode na chamar de Milena, eu menopausa. deixo. Ok. Olha só como tudo está interligado. Vocês sabiam por que a gente insiste tanto em fazer musculação para se preparar para esse momento da menopausa? É só porque a gente quer que vocês sejam igual Cláudia Raia quando vocês chegarem lá? Lógico que não, tudo tem uma razão. Se a gente chega na menopausa com um banco de músculos, vocês sabiam que os nossos músculos são receptores para insulina. Então, por isso que a gente entra na menopausa, os hormônios caem, estradiol e testosterona, consequentemente, a gente começa a perder massa magra de uma forma mais rápida. Se a gente não faz musculação, treino de força e come proteína de maneira adequada, a gente não vai conseguir vencer essa diferençazinha do nosso metabolismo e da construção da massa magra. E aí essa mulher começa a ter uma queda do metabolismo, aumento da resistência insulínica. Então, é muito importante que a mulher faça musculação, não só para manter o peso dela magro. Por quê? É só a lógica é para manter o peso magro, para diminuir a resistência insulínica, porque quanto mais músculos você tem, melhor a receptividade à insulina. E principalmente, viu, gente, não é para estar se preocupando só com o bracinho definido, não. Braço é músculo pequeno, músculo grande é o músculo aqui, ó, das coxas. Agacha, meu Então, povo. agachamento, gente. Agacha. Agachamento para fortalecer os quadríceps, principalmente, que é o Vai nosso lá, quem, maior quem já segue doutora músculo. Yasmin, quem segue doutora Yasmin, quem segue doutora Milena, a gente tá todo dia lá agachando. Ah, sempre agachando, querida. A gente quer pernas bonitas, mas não só isso, né? A gente sabe o que é que está por trás de toda essa estética também. Eu brinco, eu digo que se você trata a saúde, a beleza vem de brinde. Isso Mas quem mesmo. vem pensando só em botar o shape, não tem problema. Pode vir que de brinde vem a saúde. Então, ligada, gente. Beleza e saúde anda assim, ó. Então, aí, gente, vocês perceberam como é complexo esse processo de emagrecimento? Não é só fazer dieta e exercício, não é só Tem tomar um aqui que tá na medicamento. ponta da minha língua. É o quê? Tem um aqui que tá na ponta da minha língua, que Mais todo um mundo fator? fica mais um fator. Fala aí. Tal da inflamação. Sim. Nós estamos nos inflamando. Inflamação. Não, é muito comum, né? A pessoa está lá, passou uns 10 anos da vida dela se inflamando totalmente, E aí 10, chega lá no bote 30, consultório, quer 40, resolver tudo em um 50. mês, e se não resolver, é a doutora que está fazendo coisa errada. É, não presta, não presta. Fiz aqui, e olha que tem estudos que falam pra gente limpar um fígado de uma esteatose, ou para você retirar a inflamação mesmo. Claro que hoje, graças a Deus, a gente tem terapia nutricional injetável, hoje a gente tem muitos ativos, a própria tirzepatida vem nos ajudando nessa luta contra a inflamação. Então, mas tem estudos que falam que para a gente desinflamar completamente, a gente precisa de um ano. Então a pessoa acha que fez dieta uma semana, 10, 15 dias, eu quero que tudo se resolva, gente, por favor. Então tem que ter uma resiliência, tem que ter uma paciência, o resultado vem, não tem como. Se você faz, se você mantém a constância, agora a gente não tem bola de cristal. Ele vem, mas não tem como te dizer, vai ser. Claro que a gente tem uma previsão. Eu sei mais ou menos que o paciente que está fazendo tudo que eu mando vai ter ali uma média de perda de peso de 1 quilo por semana. Generalizando. Cada um é de um jeito, mas se a gente for falar de uma média,
dá mais ou menos isso. A pessoa tem 30 quilos para perder, vai dar certo. Vamos. Tem uma hora que o corpo quer o quê? Voltar. Tende a fazer o platô. A gente entra com estratégias, a gente muda, a gente vai, desafia, passa 2, 3 semanas se pesando, tá tudo igual. Calma, vai cair. Então, isso faz parte do processo. E a gente tem estratégias e a gente vence. Olha quantos resultados lindos que a gente tem. Mas, no final das contas, o que é a inflamação, Yasmin? A gente fala de inflamação de baixo grau, crônica de baixo grau. Não é aquela inflamação do me cortei, tá aqui inflamado, vermelho, saindo sangue, pus, tá todo mundo vendo. Não. É seu corpo, aos poucos ali, tentando reagir contra tudo que você comeu, tudo o que você deixou de fazer. Então, eu brinco que a inflamação entra principalmente pela boca. Então, todos os alimentos inflamatórios, o álcool, que precisa ser falado, as mulheres estão querendo muito se, né? Tô aqui, muito porreta, eu sou autônoma, eu mando em mim, eu bebo o dia que eu quero. Não é sobre isso. Gente, não se iguale ao homem. A mulher, fisiologicamente, não metaboliza como o homem. Não tente acompanhar seu parceiro que ele vai ficar viúvo. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente precisa diminuir muito o álcool. E eu vou te dizer, eu sei, eu concordo. Você vai dizer assim, ah, doutora, então também isso não é vida. Vocês querem que tirem glúten, tira leite, tira álcool, tira açúcar, processados? Que mundo é esse que vocês vivem? Não é isso, gente. A gente passou muito tempo comendo muita besteira, inflamando muito esse corpo. O fígado tá pedindo misericórdia. Tem uma esteatose, tem uma resistência à insulina, tem um colesterol alto, um triglicérides alto. A gente precisa tirar um pouco, limpar essa dieta, passar um tempo o corpo desinflamando. Vai chegar o momento da gente reintroduzir, da gente aprender a comer com moderação. Já não tenho mais a compulsão. Como é a vida normal? Não é uma vida de restrição, porque você começa a levar aquilo para o seu dia a dia. Você começa a se apaixonar pelo processo. Aquilo deixa de ser a exceção, vira regra. Isso mesmo. E sobre a bebida é muito interessante, né? É um dos hábitos que as pessoas têm mais dificuldade, né? Junto com o doce, né? Para poder largar. E que muitas mulheres chegam assim, ah, eu quero fazer um processo de emagrecimento, mas também não quero deixar de beber. Como assim vai tirar minha cerveja? Como assim vai tirar meu vinho? É o único momento que eu tenho para relaxar. Gente, a vida é feita de escolhas. Se você escolheu entrar nesse projeto, você tem que entrar com os dois pés. Você não pode simplesmente entrar pela metade. Senão você vai ter um resultado pela metade. E aí é você com Exatamente. sua escolha, né? E aí você vai escolher também o que é mais difícil. É mais difícil você tomar uma consciência de que, ah, eu não vou parar totalmente de beber, mas eu preciso reduzir ao máximo, não tomar todo final de semana, reduzir o dia, a quantidade, os ambientes. Às vezes você vai precisar mudar o convívio de pessoas para poder se desintoxicar e desinflamar também. Né? E a bebida é uma coisa muito interessante mesmo. E dentro desse processo de emagrecimento, principalmente quando a gente fala em mulheres 40 a mais, é mais importante ainda realmente olhar para esse hábito com muita atenção e realmente fazer essa decisão. Porque senão, mais na frente, você não vai ter escolha. Se você chegar na menopausa sem estar bem com o seu próprio corpo, com o metabolismo, você vai ter diabetes, você vai ter hipertensão, você pode ter um infarto, um AVC, você pode ficar debilitada, dependendo de outras pessoas, perder a sua independência e mobilidade, deixar de curtir a sua aposentadoria, você que trabalhou tanto. E aí você vai ter que lidar com doenças que não vai existir outra opção a não ser tratar. Então, Fora, isso que a gente faz hoje já é parte do tratamento, só que é um tratamento que vai te dar realmente qualidade de vida. Mais na frente, se você ficar doente mesmo, você vai ser obrigado a fazer um tratamento para controlar uma doença e dificilmente vai ter qualidade de vida, mesmo controlando a doença. fora, Yasmin, um tema muito sensível, porque as mulheres não querem ouvir isso, depois da pandemia, onde foi criado um hábito muito grande das mulheres abrirem. Tô ali na pandemia, tô assistindo uma live,
tô restrita, abre uma garrafa de vinho, abre outra, aquilo virou. Existem estudos que mostram o crescimento exponencial de câncer de mama e câncer de cólon em mulheres por causa relacionando a bebida alcoólica. Então, gente, a gente está trazendo vocês para a consciência de que beber 2, 3 vezes, porque já começa a quinta, hoje eu me estressei. Chego em casa, tomo uma taça. Sexta é sexta, sábado, domingo. Gente, já virou 4 dias. É mais da metade. O que era normal para eu desestressar. E isso você vai puxando outras coisas. Porque você já inflama, você estava só na bebida, mas você empaca a sua dieta. Porque seu fígado está lá, em vez dele estar emagrecendo, ele está metabolizando o álcool por pelo menos 7 dias. Isso precisa ser dito. Então, seu fígado já está lá ocupado. Você está aumentando o risco de outras coisas. O álcool é calórico. Você acha que você está relaxando, mas seu sono é péssimo. Você não tem um sono restaurador depois do álcool. Então, você vai piorando vários pontos que era para a gente estar melhorando. Você conseguiu, com o álcool, aumentar, acabar com sua dieta, se inflamar, piorar seu sono. Quer dizer, é tanta coisa que você vai somando e você acha que você está fazendo tudo certo. Então a gente precisa botar luz, sabe? Luz e dizer assim, senta aqui, enxergue o que você está fazendo. Porque para a gente conseguir te dar o resultado que você quer, você vai precisar fazer diferente. E aí as pessoas acham que fazendo Isso uma dieta acontece da muito, cabeça né? Da vão pessoa conseguir. vir. Ah, mas eu não consigo emagrecer, eu quero um resultado assim, assim, assado, mas o preço que ela quer pagar por aquilo. Aí olha, às vezes, para o corpo de uma pessoa e diz, ah, mas também ela treina toda hora, não vive, não bebe, não faz nada. São escolhas, né? O que E é que você você quer está naquele achando que momento? viver é isso, né? Às vezes a gente se pergunta o que é viver para você, né? E até Então, quando você é, vai conseguir viver desse jeito? então eu gosto muito, tudo isso aqui que a gente falou, a gente mostra como é complexo tratar a obesidade, fazer uma pessoa, ajudar uma pessoa a emagrecer. E ela sozinha, viu quantas coisas estão envolvidas? É o sono, é a tireoide, é o olhar do médico sobre tudo isso, sobre a sua suplementação, sua nutrição, seu sono, a sua tireoide, se precisa regular hormônios. Como é que uma pessoa sozinha que precisa perder 20 quilos, como é que ela vai? É muito injusto, gente, a gente dizer para uma pessoa que está 20 quilos a Fecha a mais, às vezes boca, até nos seus 40 anos, dizer, ah, fecha a fecha a boca, boca, toma foca. vergonha na cara, vai na academia. Chega lá, você não quer treinar direito. Gente, essa pessoa às vezes está tão cansada, tão desnutrida, que ela não tem nem energia para poder fazer aquilo. Mas ela só vai Cansada, ter essa desnutrida, tomada de fatigada. consciência quando ela for para um médico que olhe para esses hábitos de vida dela, que queira ajudar a estruturar os hábitos de vida dela, para junto com a dieta, com o exercício, com todos esses ajustes que são necessários, volte ali ó, aquele corpo a funcionar novamente e ela conseguir chegar no resultado que precisa. Então, para isso precisa de acompanhamento, constância e não pode ter pressa. Tem que ter paciência, porque até tudo isso aí que a gente está trabalhando na sua mente, de hábito, de desinflamar, de reestruturar o seu corpo, tudo isso leva tempo para se solidificar e realmente fazer com que você, depois que passar pelo tal do processo do emagrecimento, você não ganhe peso de novo, que é a grande dor de muita gente. Ah, emagreci 5 quilos, mas eu ganhei 10. Qual foi o tempo que A você culpa, deu para o a seu corpo culpa, se e depois readaptar àquela nova situação? a culpa é da medicação? Ah, a medicação não presta, tá vendo? Ganha tudo de novo. Você fez o que precisava ser feito? E aí tem muita gente que tem pressa, muita pressa. Para perder 20 quilos em 3 meses e depois largar o tratamento, não entende que é uma construção, né? Um novo hábito, ele só vai Agora, se Yasmin, solidificar depois de um tempo. eu gosto, tem duas coisinhas que eu queria falar antes da gente, daqui a pouco o tempo se encerra e às vezes o Instagram derruba a live, né? Uma coisa que eu acho que foi que nos ajudou muito. Ajudou a mim, como ex-obesa, você como ex-obesa, que graças a Deus a gente não vai, eu não me enxergo naquelas fotos nunca mais. Graças a Deus, hoje a gente trabalha para manter o corpo, a gente faz as nossas escolhas, não veio de graça pra gente e não vai vir de graça. Eu digo que hoje a gente tem muitas coisas que podem nos ajudar, não precisa ser tão difícil.
O obeso, que eu acho que é importante a gente falar, é que o obeso precisa parar de ser julgado. Ele é tido como, né? Ai, falta de vergonha na cara, é porque não focou, desiste na primeira tentativa, sempre foi assim, come muito. A gente precisa enxergar a obesidade como doença. E graças a Deus, os últimos estudos trazem isso muito claro, que é uma doença neurológica, neuroobesogênica. Existe uma regulação de metabolismo da parte neuronal de várias áreas do cérebro que trabalham. Então, é doença, tem CID e precisa ser tratada como tal. Como a gente estava conversando outro dia, as pessoas desmerecem o processo de quem quer usar medicação para emagrecer. Doença precisa de médico e precisa de remédio. É assim que a gente trata todas as doenças. Doença tem CID, remédio e médico. É assim. Mas hoje qualquer pessoa, qualquer blogueiro acha que pode, porque acha que é somente a caneta. Compra, ainda não sabe nem de onde veio a procedência, vem Ah, sabe ainda tem Jesus de essas onde. pessoas que compram lá do Paraguai, vocês viram agora, né? Um monte de gente internando com infecções gravíssimas, até mesmo com sangue nas fezes, doenças inexplicáveis e que, por coincidência, estavam usando medicamentos lá do Paraguai sem qualidade, sem um controle de qualidade, colocando a sua vida em risco. Aí vem depois dizer, ah, mas eu tenho medo de tomar Monjaro, doutora. Aí vem falar isso pra gente, mas quando chega, ó, a gente fica sabendo que comprou lá no Paraguai, está Já tomando. atendi. Eu tenho, Yasmin, paciente que foi internada com rabdomiólise. Eu tenho paciente que veio, ficou mais de 15 dias internado em UTI por uso de medicações não autorizadas, que entraram no país, sabe Deus como. Isso a pessoa precisa entender. Se é proibido de estar no Brasil, ela não entrou legalmente. Então eu brinco e digo, na roda de que caminhão chegou essa medicação que você está usando? Porque é proibido. Então a gente precisa entender, dar o remédio, sim. Todo paciente tem direito a um tratamento e tem direito a um acompanhamento médico e deve. Ninguém critica a pessoa que tem pressão alta por tomar remédio para controlar a pressão. E às vezes a pessoa precisa tomar o remédio da pressão para sempre. Ninguém critica a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem um câncer por estar se tratando para curar a sua doença. Mas ninguém vira e diz assim, ah, é fácil também, né? Ficou curada do câncer porque fez quimioterapia. Aí também é fácil, moleza. Mas Ninguém fala isso, né? Mas o pro gordo, gordo, o obeso é julgado. coitado. Desmerecem o tratamento do obeso se ele usou alguma medicação. A medicação foi feita e está aí para todo mundo usar com responsabilidade, com orientação, porque não é só, gente, a furadinha. Ah, todo mundo sabe como toma, não precisa de médico, não. E depois você sabe como mantém, e os efeitos colaterais, e a perda de músculo, e a perda de nutrientes, e a desnutrição que você vai ficar, e a nova Justamente. doença que você vai ganhar, a sarcopenia, que muitas vezes é pior do que a obesidade que você estava. Então, acho que muito mais do que as pessoas tomarem remédio sem acompanhamento, é realmente assim. Realmente vai acontecer dessa pessoa voltar a ganhar peso, se ela não faz do jeito correto, se ela quer apenas um atalho imediato para um momento da vida dela, né? E não quer realmente curar. Então, aí nessa questão de imagem, né? Principalmente o obeso, ele precisa se ver nessa situação de doente, aceitar que ele precisa de tratamento e acompanhamento, e aí sim fazer a estratégia necessária para ajudá-lo a emagrecer da maneira correta, porque a gente realmente não quer fazer essa pessoa ganhar peso novamente. E para isso acontecer, não acontecer, né? É preciso construir uma caminhada, uma jornada, e é onde entra o acompanhamento médico nessa jogada, não é? E a segunda coisa é como você se vê. Muitas vezes o obeso, ele não decide entrar no jogo do emagrecimento porque ele acha, ele não consegue se ver naquela situação.
Eu nunca vou conseguir alcançar um corpo magro. Para que que eu vou me submeter a um tratamento desse caro, que vai demorar tempo, esforço, eu vou ter que fazer um monte de coisa, depois eu não vou conseguir atingir aquele peso, vou chegar, posso até chegar próximo, mas eu não vou conseguir, depois vou ganhar tudo. Olha como a nossa mente também trava o nosso Já tentou processo. muitas vezes, né, Yasmin? Muitas vezes. Eu, A gente eu sabe. mesmo, nós Eu já tentei conversamos. milhares de vezes. E eu lembro que toda vez que eu passava por um processo de emagrecimento, porque eu já tomei Sibutramina, Ozempic mais de uma vez, já tomei umas 3 vezes, e toda vez eu emagrecia. E eu lembro dessa imagem de eu olhando no espelho e dizendo, poxa, eu tô tão magra, mas daqui a pouco eu sei que daqui a 3 meses eu já tô gorda de novo. Mas tem nada não. Quando eu tiver gorda de novo, eu vou tomar de novo a medicação e pronto. E o que é que acontecia? Eu acabava não emagrecendo. Cada vez que eu parava e eu engordava e eu voltava de novo com aquela medicação, eu não emagrecia. Mas quando eu decidi, Milena, foi em novembro de 2024, eu olhei no espelho aqui dessa minha casa e eu falei: dessa vez eu vou emagrecer e eu vou ser magra, eu vou permanecer magra. Eu escrevi isso no papel. Olha E o a poder. partir dali, eu fiz de tudo. Eu comecei a estudar. Eu disse, eu quero estudar porque eu quero entender. Eu quero ser magra porque eu tenho traumas de infância. Depois eu vou. Eu até peguei um- umas fotos lá na casa da minha mãe, mostrando aqui como é que eu era. Traumas de infância, de ser gordinha, de ser bem gorda. Gordinha não, viu? Tô É, que sendo a gente diminui. de ser O gorda gordo sempre mesmo, fala em a sobrepeso. bochecha desse tamanho, de não me sentir bem, e fora todo o resto, né? Lógico que a gente quer muito pela estética, mas a gente sabe que é muito mais importante pela saúde. Mas aí em novembro de 2024 eu falei, eu vou ser magra agora, custe o que custar, eu vou estudar, porque eu quero entender o que é que acontece, que tem gente que consegue emagrecer e fica magra e eu não consigo. E aí foi quando eu comecei a entender todas as armas que a gente tem e usá-las no momento certo, na hora certa, para conseguir o corpo que eu tenho hoje. Então, isso foi, assim, uma virada de chave que veio na minha vida e que também precisa estar dentro desse processo de pessoas que querem emagrecer. Você precisa se visualizar, acreditar e confiar no processo. Eu dizia isso, eu dizia. Quem me vê hoje malhando todo dia, fazendo um desafio na internet, quem vem comigo 30 dias sem parar, todo dia eu lá, puxando ferro, malhando, fazendo cara feia, de tanta força. Eu disse, quando eu imaginei. Eu odiava, eu também tinha todas as desculpas para não ir. Todas, que é o que eu sempre digo também, a última coisa que eu ia falar era falar disso, como para mim, eu trago muito para minhas pacientes o tratamento do neurocomportamento. Tratar estresse, tem que aprender a modular cortisol, melhorar a ansiedade, aprender que a gente não controla tudo e desenvolver autoestima. Porque no dia que eu aprendi a me amar, e eu dizia assim, gente, mas eu não gosto de acordar tão cedo. E para dar conta, dentro da minha rotina, eu tinha que malhar 5 horas da manhã. Porque você tem que fazer caber na sua vida. E só caberia na minha vida às 5 da manhã. Mas eu dizia, eu odeio, já não gosto de malhar, já não tenho o hábito. E ainda a essa hora, não vou. No momento que eu entendi que para mim, o que eu odiava mais do que tudo era ser gorda, eu paguei o preço necessário. E eu passei muitos anos malhando 5 da manhã. Hoje, muitas vezes, eu vou às 6, mas não mudou. Faz parte da minha vida. Comer bem faz parte da minha vida. Beber muito pouco ou quase nada virou minha vida. Eu também adorava uma cerveja, gente. Eu adorava uma cervejinha, eu gostava disso, eu gostava. Não interessa. Eu já entendi que isso não vai me fazer bem. Entre ter o prazer de beber Imediato, ou de né? comer alguma coisa, esse prazer imediato da dopamina, e adiar o meu prazer, eu prefiro adiar o meu prazer, eu quero ver meu prazer lá. Quando chegar em dezembro, de eu estar botando o biquíni que eu quero e tirando foto de biquíni e tendo coragem de viver, porque antes as roupas eu E tinha que não botar tirar aquela roupa. foto assim, né, Vou Milena? Atrás postar dos a outros. foto Quem atrás aí? de Não todo tá. mundo, só tem assim o pedaço da cabeça que eu Só tô a sempre cabecinha atrás. aqui, ó. A última da foto, ou o gordinho não tem muita foto. Ou Só ele, que bota é a o cabecinha assim fotógrafo, pra fora. ele pede logo para tirar a foto, né?
venho e eu faço é o fotógrafo para ele não sair na foto, ou ele tá lá o último atrás de alguém mostrando só a cabecinha, a carinha redonda. Então, isso eu não queria viver mais. Eu não queria que as roupas me escolhessem. Eu só vestia o que cabia. Hoje eu posso escolher o que eu quero vestir. Então, é uma gama de liberdade. Só sabe quem é ou já foi gordo. A palavra é essa mesmo. Porque a gente se sente gorda, feia. E hoje eu consegui também, exatamente como você diz, ter estudado para levar. Porque eu dizia, não é possível, ninguém consegue me emagrecer, eu bato na trave e volto. Você bate, chegava ali quase, mas nunca ficava magra. Nunca ficava magra. Chegava ali muito perto, parece que na hora que o peso empaca, que você tá ali no platô, pronto, é a hora de que você volta tudo. E chegou um dia, eu disse, chega, eu tô sem energia, sem disposição. Eu não consigo, eu vou dirigir para o trabalho parecendo que eu queria voltar para casa. Aquele peso, aquela inflamação me fazendo mal. Eu digo, não, gente. Por favor, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, no dia, aí você procura. Eu já tinha ido para 500 médicos, gente. Já fiz todo tipo de tratamento. Do que você possa imaginar, de vigilante, a Ravena, Contou os pontinhos, anotava todos, tudo. tudo eu já tinha feito na minha vida. Todo dia uma academia nova, ia segunda, quarta e depois não voltava mais. Fazendo da minha cabeça, ou com um plano que muitas vezes você vai e você recebe, né? Eu brinco, eu digo assim, você passa aqui a dieta, tome a pessoa bota debaixo do braço, tchau, daqui a um mês você volta. Não, gente. Não volta, volta até mais gordo. Você precisa de acompanhamento. Por isso que a gente gosta de quê? Tem que ter preparador físico, psicólogo, nutricionista, médico. A gente tem que cercar o paciente de todo o cuidado. Tem que E acolher. outra, também tem que tomar consciência dos seus familiares, aquelas pessoas que estão perto de você, porque elas precisam te apoiar nesse projeto. É muito chato. Eu lembro que eu tive um relacionamento que toda vez eu fazia dieta, ele gostava muito de comer porcaria, né? E ele comia na minha frente só para me testar. Olha só, gente, que Eu vou te crueldade falar dessa uma frase pessoa. agora, tá acabando. Eu vou falar uma frase que vocês vão guardar. O sucesso é solitário. O sonho era seu, doutor Yasmin. Você que lute por ele. As pessoas não vão passar a mão na sua cabeça. Muito pelo contrário, as pessoas vão fazer de tudo para você aceitar uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja e comer mais um Brigadeirinho, brigadeirinho, porque isso é que um é vida. churrasquinho. Ah, você tá de restrição, que horrível. Ah, eu não vivo assim. Eu não vivo. E tá lá a gorda falando, para, gente. Ó, inclusive, gente, ó, boquinha calada, não conta pra ninguém, só para aquelas pessoas que estão ali próximas, que você confia mesmo, que precisa te apoiar nesse processo. Mas, ó, as amigas invejosas, tomem cuidado, viu? Que elas vão estar de olho gordo aí no seu processo. Vai estar tudo com inveja e vai dizer, ah, foi com o Jaro, ah, porque ela tem dinheiro. E não é só isso, gente. É disciplina, né? É constância, é vontade de fazer E tudo isso é dá certo. direcionamento. Porque se você tiver vontade, tiver morta de vontade de amanhã começar, mas se você fizer a dieta da sua cabeça, o treino que você acha que vai te emagrecer, começar a caminhar e não tratar o que precisa ser tratado, não cuidar de tudo, não cuidar da cabeça, da dieta, do corpo, de tudo, gente. Dos exames, sim, a gente não trata papel, mas o papel vem ali corroborar. Na verdade, ele vem só para o checkzinho. Porque quando a gente olha para a cara, a gente já sabe que a B12 está lá embaixo, que a D, que todas as vitaminas, os minerais, o ferro às vezes está lá embaixo. Ah, doutora, meu cabelo está caindo, minha unha está partindo. Não tem nada, gente. Aí é até desumano você querer que uma mulher dessa vá malhar, vá para academia, produzir, se ela mal consegue sair da cama. Exatamente. Deixa eu mostrar minha fotinha aqui, ó, gordinha. Meu Neste Deus. nível. Meu Deus do céu, uma bolotinha. Só a bochecha. O olho nem abria, minha gente. Essa semana eu separei um bocado. Que eu lá, cadê Milena? Tá a última, escondida atrás de todas as amigas. Só tinha carinha assim, um pedaço da Essa cara. sua foto é incrível. Você tem que Toda postar. torta.
vou postar ela toda torta atrás de todo mundo, porque eu não queria, gente. Sempre a última da Vamos ver fila. se as participantes, os participantes têm alguma dúvida. Vocês acharam tudo claro? Vocês têm alguma dúvida que a gente possa contribuir aqui nesses momentos finais? Primeiro, quero agradecer a doutora Yasmin, maravilhosa. Vamos Obrigada, ter mais querida. outros entre elas? Vamos ter. O que é que a gente vai trazer? Vamos A gente vamos puxar lá no grupo. Amanhã também a gente pode fazer puxar uma uma enquete enquete para nos saber o tema da stories. próxima semana. Vamos, terça-feira, então, 19 ou 20, a gente combina e bota lá para vocês. Queremos todas de novo. Digam o que é que faltou. Ah, doutora, você falou da terapia hormonal. Fala mais sobre isso, ok. Ah, falou de sono. Vamos fazer uma live só de sono. Vamos fazer uma live só de treino. Bora. O que é que presta e o que é que não presta? Finalmente. Porque eu brinco que hoje nada mudou, gente. Continua dizendo o quê? Se hidrate, beba muita água, não fume, malhe, coma saudável. E não Não, se estresse. pronto, nada mudou desde que o mundo é mundo. Mas eu brinco que agora tem nome e sobrenome. Não é só assim, malhe. Não, não serve E para a mim. gente quer saber como, não é só é isso, isso, isso. Tá, mas como é que malha? Como é que come? Como é que Pronto, não se isso. estressa? Né? Como é que organiza a vida para poder Vamos atingir o seu fazer objetivo? uma só sobre dietas. A gente traz as dietas. E uma sobre treino, musculação, como é mesmo que tem que fazer. E o treino intervalado de alta intensidade, que eu amo e que muda metabolismo, te faz produzir, inflama suas mitocôndrias. O que é? Que história é essa de inflamar a mitocôndria? Vamos falar. Vamos falar muito, vamos falar tudo. Trazer, quando vocês dizem o que vocês querem, fica mais fácil, porque a gente conduz exatamente com as dúvidas que vocês têm. Porque eu quero que amanhã, né, doutora Ninguém Yasmin, a tem gente quer dúvida ouvir. nesse grupo aqui. Hoje ninguém ficou com dúvida. Cadê? A gente podia botar o link, né? Vão lá nos stories, voltem, sigam todo mundo aqui, ó, ó, ação agora, todo mundo aqui seguindo, clicando para seguir doutora Yasmin, doutora Milena. Vai lá nos stories, entra no grupo do WhatsApp e lá a gente já vai começar o burburinho. Ficou alguma dúvida? A gente vai responder. Fica o burburinho, vamos começar a falar, fazer a enquete da live da semana que vem. Vamos juntas. O que é que ficou faltando? Doutora, vocês falaram um pouquinho, vamos falar mais? Vamos. A gente traz tudo. E amanhã eu quero que lá no grupo ou nos stories, vou botar caixinha perguntando o que você aprendeu. Que quarta-feira você já colocou em prática. Porque é para ser assim. Fora, ó, contra o perfeccionismo. Não precisa de malha nova, vai com tênis furado, vai descabelada, só vai. Depois, primeiro começa, depois melhora. Isso Então vai, mesmo. eu quero saber amanhã o que foi que você fez diferente. Que você, baseado na live, já teve uma dica. Olha, eu acho que isso pode estar me travando. Preciso fazer uns exames, preciso ver como está minha tireoide. Vamos. Mas simplifiquem. Geralmente você está comendo besteira. Vamos Também. limpar essa alimentação. Limpa a alimentação, começa a se movimentar. Você já começou muita Tá coisa. joia? Muito obrigada pela participação. Que bom que Deus vocês gostaram. abençoe. Agradeço a E doutora Yasmin pela gentileza, pela generosidade, pela didática maravilhosa. obrigada, querida, você também. Vamos juntas e vamos mais. Ajudar essas mulheres, levantar, fazer um levante aí. Bora! Todo mundo seco com esse verão, hein? Projeto biquíni branco de lacinho. Quero assim. Eita, pode deixar. A Tá gente vai bom, mudar vou o me nome do despedir grupo, hein? agora. Oi? A gente vai mudar o nome do grupo. É Projeto Biquíni Branco de É, Lacinho. boa ideia. Pois tá. Então, um Deus grande beijo para abençoe. todas. Tenham uma excelente noite. Até a próxima, amores. Tchau.